Quando nós ouvimos essa liturgia, salta aos olhos, seja na primeira leitura, seja no Evangelho, a expressão da correção fraterna. A expressão do que fazer para corrigir o irmão e a dose que eu devo dar às palavras, a dose de verdade, a dose de fé que eu devo dar às palavras para me dirigir ao irmão e corrigi-lo. Ok, mas esse não é o primeiro foco da liturgia de hoje. Este foco da correção fraterna só é possível se nós olharmos para o maior que está, o contexto da fé que está por trás de toda essa palavra. E nós o encontramos na segunda leitura, quando o nosso bom São Paulo nos diz: não fiqueis devendo nada a ninguém, a não ser o amor mútuo. Pois quem ama o próximo está cumprindo a lei. Não há correção fraterna que seja de fato fraterna, justa, correta, se antes o amor não for o conteúdo do seu coração. Se antes não houver dentro de você, dentro de mim, o amor que calcula a correção por ele, e não por ver o irmão constrangido, ou por causa da verdade, ou calcula o amor, ou a correção, simplesmente por vê-lo denunciado. Isso é denuncismo. Correção sem amor é impiedade. Correção sem amor é faca que corta, mas não corta para cuidar, corta para maltratar. Correção sem amor, ela é uma tristeza e não é próprio do cristão. E um cristão, ele, com base nessa palavra do bom São Paulo aos Romanos, ele tem consciência de que o que se espera dele, ele tem consciência do que se sabe dele no meio do mundo, é que ele ame. Um cristão é alguém que ama. Quando se pensa um cristão, e se não for assim, nosso pensamento está distorcido. O cristão é alguém que ama, e não ama só com os sentimentos que brotam do seu coração, ou com as intuições que brotam a partir da sua pele, que sente conforto, que sente agradável, que sente prazer aqui ou ali. Ele ama porque o amor é uma realidade objetiva, é alguém. O amor é alguém que me conduz, é alguém com quem eu convivo. O amor não é uma ideia que eu venho amadurecer e nutrir quando sento no banco de uma missa. O amor é alguém que eu venho encontrar na fonte que brota, que é este altar. Uma fonte, outro dia eu fui rezar o texto para dizer, lembrando da missa, eu fui explicar para um sujeito que era a missa. Eu falei, nós vamos num lugar que você vai entender. Nós fomos rezar o texto ali na fonte, na frente da torre. Acho que vocês já conhecem ali um pouquinho. Principalmente no tempo de seca, que delícia que é rezar o texto ali, porque tudo está úmido, né? E aí a gente pensa, que delícia aquela água provocando, e a água tem sempre uma força de reflexão dentro de nós, quando a gente olha o mar, um lago, vê a chuva caindo, é uma delícia. Fui lá e falei, padre, por que o senhor quis explicar a missa para mim vendo isso? Porque daquele altar brota mais água, jorra mais água do que dessa fonte. Ele, o senhor está doido? Eu falei, não. A fé te mostra a água jorrando daqui. Perdão, o olho humano te mostra a água jorrando daqui. A fé me mostra uma fonte muito mais bonita, luminosa, jorrando do altar. Do altar da palavra, do altar do sacrifício. E é desse amor, é dessa presença que jorra aqui, porque Deus é amor, que eu falo quando digo que venho encontrar alguém e aprender desse alguém o que é amar, o que é sair do meu cálculo para amar com o amor que é Deus. Então um cristão é alguém de quem se espera amor. E é importante pensar que o cristão tem claro que o amor é algo que se deve encontrar nele. Por isso ele entende o amor como um desafio. Por que um cristão entende o amor como desafio? Porque o amor é um mandamento.
O Senhor diz: isso eu vos mando, amai. E Ele nos pede para amar sem distinção de pessoas. Ele explica o que é o amor quando o sol amanhece. Brilha sobre justos e injustos, joio e trigo, alto e baixo, branco e preto, gordo, magro. Brilha sobre todos sem distinção. O amor é assim. O amor é o mandamento que Ele me dá para viver com todos, porque todos têm a mesma raiz. Foi criado por Deus. Tem a mesma paternidade. É obra do Pai. O mandamento, amai, amar ao próximo como a si mesmo, como nós ouvimos na segunda leitura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, é voz de ordem. Por isso o cristão, ele não se pergunta efetivamente se ele tem que ir para amar, eu tenho que ir à direita, eu tenho que ir à esquerda, eu tenho que ir para a China, eu tenho que ir para a Itália. Não. Para amar, eu não tenho que ir para lugar nenhum. O lugar é onde eu vou viver o amor. É onde eu vou entregar o tesouro que eu carrego como vaso de barro. O conteúdo de mim é o amor que Deus derrama. E aqui já vale uma perguntinha, né? Técnica. De fato, o meu conteúdo é o amor? Ou é o que eu penso sobre o amor? O que eu entrego para as pessoas é Deus que eu carrego em mim? Ou eu simplesmente sou um postador de mensagens bonitinhas no WhatsApp ou no Facebook, dizendo coisas belas sobre amanhã, porque, enfim, é porque eu quero deixar uma boa figura de mim, dizer que eu estou nas redes. O amor é o conteúdo de mim. E um conteúdo precioso, é o mandamento que Deus me dá, é o conteúdo de mim. E é um conteúdo que eu ganho e aprendo aqui. Ninguém é pronto para amar todo dia. Todo dia eu sou convidado a de novo aprender, para de novo amar. Todo dia eu sou convidado a, diante de cada próximo, me rever para entender o que é amar de fato. Todo dia eu sou desafiado a olhar para o outro e pensar: é meu irmão. Nossa, padre, é tão bonito isso. O amor é meu conteúdo, aqui eu aprendo. Mas beleza, tem um problema. O senhor já percebeu que quando a gente às vezes quer amar, a gente não dá conta, porque eu sou difícil? Já. Olha, da mesma matéria que nós somos todos compostos do mesmo barro. Padre não é ninguém diferente de você. A dificuldade para amar nasce porque eu, inteligentemente, preferi dar voz a uma mentira lá na raiz da minha história. Preferi dar voz ao inimigo que disse que eu podia amar sem Deus, que eu podia ser viçoso sem Deus, que eu podia dar conta de todas as coisas se eu fosse Deus de mim, por tendo o conhecimento de todas as coisas. Caíram Eva, caiu Adão, e de lá para cá, essa culpa original ficou marcada em mim, porque eu já nasci com o coração dividido pela marca da distância que Eva e Adão tiveram de Deus. E essa divisão gerou, repito o que disse, distância. E a distância é tóxica para quem nasceu para amar. A distância é tóxica para quem quer ouvir, porque a distância diminui a minha capacidade de compreender a voz, a palavra. A distância faz a palavra mais baixa ao meu ouvido, quando não distorcida por mim. A distância e o coração dividido me fazem um confundido. Eu, um Deus fraco, achando que dou conta. Se eu sou criado para amar, se amar é o mandamento,
Se amar é o que me realiza, o pecado me prejudica, o pecado me diminui, o pecado me faz feio e seco, como as folhas que estão esperando, as folhas verdes, já estranhas nas árvores, que estão esperando a chuva para de novo ficarem viçosas. O pecado me faz, e é isso que ele faz de mal, ele me prejudica a capacidade de amar por me tirar o foco de Deus e botar o foco em mim mesmo. Por isso é preciso dia a dia vir ao altar, para aprender a amar. Porque aqui Deus lava os olhos, inunda o coração, convence a mente. Amar, o amor que eu aprendo aqui, ele me diz que amar é levar uma presença. Amar é ganhá-la nas suas fontes. Amar é guardá-la em mim. Essa presença, guardar em mim. E amar é amá-la mais, dando aos outros. Sabe, repito o fato de que eu sou um vaso de barro. Eu sou um pote frágil em quem o Senhor deposita um tesouro precioso. Em cada missa, o Senhor derrama amor. Quanto amor cabe em ti? Sabe, se nós olharmos, se tivéssemos algum santo com aquelas visões místicas, talvez um deles nos dissesse assim. Se ele visse cada um como um pote, e ele dissesse assim, você está meio cheia, esvazia. Ou dissesse para um outro assim, isso aí já está bem vazio, mas tem uma raspinha lá no tacho. Vamos tirar do fundo? Escuta, está faltando o que aí? Talvez ficou um agarro ali do lado de dentro do vaso de barro. Vamos dar uma limpada para poder encher? Eu não vejo isso. Deus sabe o quanto eu ainda tenho de espaço ocupado por mim, onde Ele podia ser tudo. Sabe, às vezes nós não sabemos amar mais, porque nós somos marcados pelos machucados do pecado na história. As mágoas, as dores, as coisas que nós carregamos. Mas o amor, ele nos educa para ir nos esvaziando, perdendo, saber perder. Saber perder o meu projeto, saber perder os meus cálculos, para calcular só o que Deus sugere, só o que Deus propõe. E confiar. Ninguém aprende a confiar teorizando confiança, mas confiando. É um risco. Eu acho interessante quando eu escuto os casais discernindo o matrimônio e mesmo os pais sofrendo as dores dos filhos. É sempre o risco de amar e errar. Mas eu não amo para errar. Eu amo para entregar um tesouro. E se eu acabo errando, Deus sabe me se servir até do meu erro, desde que eu entregue o amor. Eu quero sugerir como um exercício a partir dessa palavra, um desafio. Amar é levar uma presença. O vaso de barro sou eu e é você. Esse vaso, em cada um ele tem uma originalidade. Então, em cada um ele tem uma capacidade. Então, em cada um ele é um dom, por meio dessas capacidades, o dom de ouvir, o dom de falar, o dom da sua profissão. Certa vez eu ouvi uma pessoa que dizia assim, meu dom é costurar. O dom de cada um. Pois bem, nessa semana, leve o amor. Construa o amor com gestos. Construa o amor com gestos gratuitos, se servindo das suas capacidades. Ah, mas eu tenho 80 anos e não dou conta de fazer as coisas. Ah, eu estou preso em casa por causa da pandemia. Ninguém recolhido está impedido de amar. Ninguém recolhido está impedido de querer bem o outro. Sabe como uma das grandes diferenças da pandemia de agora para a pandemia de 1918, da gripe espanhola? É que naquele tempo não tinha internet e o correio era meio fraco. Hoje nós temos
as videochamadas, hoje nós temos ainda a possibilidade das cartas, mesmo com o correio ainda em greve. Temos a possibilidade da comunicação mais apurada. Você já fez um cálculo como amar, segundo os meios que você tem? Nós podemos transformar o mundo se o amor que eu tenho dentro de mim for criativamente entregue ao outro, por causa de Deus. Ah, padre, mas meu irmão é muito difícil, minha mãe é trabalhosa, meus sobrinhos são complicados, a todo mundo é difícil lá em casa, meu filho você não sabe. Olha, se eu perguntasse, uma vez eu perguntei para uma mãe, quando a gente foi conversar sobre as verdades de um filho com ela, eu perguntei para ela perguntou para mim assim, por que mãe é sempre o último a saber das coisas? Aí, eu lembro que ela estava cozinhando, ela estava inquieta com a ideia, ela estava cozinhando, e parou, sentou na minha frente lá na cozinha, depois de ter ouvido tudo que eu disse, acho que ela ficou meditando enquanto cozinhava, parou, sentou e perguntou, por que disse isso? Por que mãe é a última a saber das coisas? Falei, eu respondo com uma pergunta. Ela, tá bom. Por que padre na paróquia é o último a saber das coisas? E ela, é mesmo, voltou para fazer o arroz. Porque é fato. Quando as coisas chegam a pai e mãe, via de regra a bomba já está estourando. Aí, é só você administrar os cacos da explosão e transformar tudo em mosaico. E depois descobrir que beleza que vai nascer daquela bomba explodida. Desafio a você a construir os dons, com seus dons, gestos que edificam o céu no outro, segundo a sua capacidade, segundo o seu jeito. E não olhe o que você não fez, calcule o que Deus faz. E Deus cumpre tudo. Que Deus nos ajude. Amém.